Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Naum. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Na verdade, nós vamos terminar a leitura do livro de Naum. E são só 3 capítulos. Vamos lá, meu povo. Naum, capítulo 3. Bom dia, gente. A paz. Glória a Deus. Vamos lá? Naum, capítulo 3. A ruína completa de Nínive. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis que o estado dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos, tudo isso por causa de grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a prostituição e os povos com sua feitiçaria. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos exércitos. Levantarei as abas debaixo de sua saia e sobre o seu rosto, e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos a sua vergonha. Vou jogar sujeira em você e tratá-la com desprezo, transformá-la em espetáculo. Todos os que virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tesbas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegidas pelo mar, e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força. Força sem limite, Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi também cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os nobres lançaram a sorte. E todos os seus grandes foram presos, concorrentes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá, e também você procurará um refúgio contra o inimigo de todas as fortalezas. São como fogueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem o há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres, e os portões dos seus pais estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire a água para o templo do cerco. Reforce as suas fortalezas entre o lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo, exterminada pela espada. Como folhas devoradoras pelos gafanhotos, multiplique-se como os gafanhotos, torne-se numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu. Mas como os gafanhotos bateram e voaram, os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não sabem para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os seus nobres cochilam, o seu povo está espalhado pelos montes. E não há quem possa juntá-los. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouviram falar do que aconteceram com você baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim?
Assim a gente termina o texto de Nínive. E hoje a gente lê Naum. Nínive, Naum, capítulo 3. Fala sobre a queda final e completa de Nínive. Ontem a gente estava conversando sobre o início da queda. E hoje nós vamos falar sobre o custo da rebeldia. O que acontece quando acontece uma pessoa rebelde? Quem é? Como é que acontece a margem dele? Obrigada, meu amor. O que acontece? Como que acontece com o rebelde? De Deus não se zomba, de Deus não se brinca, de Deus não é palhaço. E foi isso que nós falamos ontem, em Naum capítulo 2. Naum capítulo 3 fala sobre a ruína completa do lugar onde fizeram abominações. Eles foram extintos da humanidade. A humanidade, ela precisa acontecer, né? Ela precisa continuar. Eu fico percebendo que às vezes Deus mesmo, ele dá um jeito de extinguir aquela genealogia da humanidade. Eu vejo a primeira pessoa assim que me choca, né? A primeira pessoa foi Caim. Caim mata Abel. Caim mata Abel, depois disso ele até tem filhos e tudo, mas eles são amaldiçoados. Depois, outra história que me choca é com a filha de Saul, a esposa de Davi, Mical. Mical, ela riu de Davi. Ela achou ele um palhaço, porque ele estava nu adorando a Deus, por outras coisas também. Mas isso foi, sabe assim, Deus chegou aqui no limite. Davi nem percebeu, gente, que ela estava com chacota, mas Deus viu. Ainda que você não perceba, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus viu, Deus percebeu e Deus sentiu. Ela estava rindo da cara de Saul, fazendo chacota da cara de Saul. Sabe por quê? Porque Saul estava nu adorando a Deus. Deus, ele olhou assim para ela e falou assim, eu sou amor, mas eu também sou fogo consumidor. Ele extinguiu Mical de ter filhos, acabou. Mical não deixou descendentes. Acabou. Fim. Da parte dela, Davi não teve nenhum filho. E ali parou de colocar o nome dela na história. Quando é que o teu nome para de ser contado? Quando que a tua história para de ser contada? Quando que a minha história para de ser contada? Quem é que vai parar de contar a minha história? A minha história tem sido contada, a sua também. Qual é o dia que acabou? Qual é o dia que fim já era? Mical foi no dia que ela riu da cara de Davi. Tem gente que tem história extinta. Deus extinguiu a história dele. Acabou. Quando ela morreu, acabou. Não tinha descendente, não tinha futuro, não tinha histórico. Acabou. Não zombe daquilo que Deus aprova. Mical estava zombando daquilo que Deus tinha aprovado. Cadê o espírito de sabedoria, de revelação, de discernimento? Não tem. Cadê? Sabe por quê? Porque ela deixou o eu dela falar na frente. E ali, ao longo da história, a gente vai vendo como Deus extingue alguns povos, algumas situações. E agora, em Naum, capítulo 3, a gente fala sobre a ruína completa de Nínive. Deus extinguiu Nínive da história. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo chacota com as coisas de Deus. Eles estavam vivendo como se Deus não existe, como se Deus não fosse fiel. E como se a gente pudesse viver sem Deus ao longo da nossa vida. Existem pessoas que dizem que são cristãos e elas vivem como os ninivitas. Eles fingem que Deus não existe. Eles fingem que Deus é dispensável. E eles simplesmente se esquecem do tamanho de Deus. Mas eu vou repetir, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Deus, ele é muito amoroso,
Mas Deus também é fogo consumidor. E Ele não vai permitir que a palavra dele seja blasfemada. Antes Ele vai cumprir todo o propósito pelo qual a palavra foi enviada. Qual a palavra foi enviada? Qual é o contexto que a palavra foi enviada? Deus, Ele não mente, não engana. Deus, Ele não é homem para mentir. Deus, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, Ele vai cumprir. De Deus não se zomba. De Deus não se faz chacota. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é misericordioso. Ele é fiel. Ele tem prazer na misericórdia. Mas Deus, Ele não admite que façam chacota com o nome dEle. Tudo tem uma consequência. A consequência de Nínive foi ser completamente destruído, arruinado. Qual é a consequência da tua alma? Qual é a consequência da minha alma? Sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor me veja como uma mulher segundo o coração dEle. Eu quero que todo mundo que estiver perto de mim alcance o reino dos céus. E eu quero que a salvação alcance o máximo de lares que a palavra conseguir espalhar. Que o alcance da palavra, que o Senhor toma a minha boca, seja assim, ó, infinitamente mais. Aí eu vou colher a consequência disso. Quais são as consequências que você colhe hoje? Quais são as consequências que eu colho hoje? O que você tem plantado hoje vai servir para você colher as consequências daqui a pouco. Hoje você está colhendo consequências daquilo que você já plantou. E daqui a pouquinho você vai colher consequências daquilo que você está plantando hoje. E quando você for colher essas consequências, os frutos serão benditos ou malditos? Pensa nisso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, realinhe as nossas expectativas. Que a nossa vida seja baseada na verdade e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nos santifica, nos leva para perto de Ti e descortina em nós, descortina a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. A gente vai começar um livro novo. E esse devocional, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Que hoje seja um dia profético na sua vida, um dia de revelação. Que hoje você possa sentir, ver e experimentar a glória de Deus. Que quando as pessoas te verem, elas possam ouvir Jesus. Que quando elas te sentirem, quando elas estiverem perto de você, elas podem saber que Deus é fiel, galardoador daquele que nele espera. Deus, ele mima os seus filhinhos e ele faz de tudo para te ver feliz. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.